Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum. Olha só, pessoal, pesquisa Quest divulgada agora pela manhã aponta que a desaprovação do governo Lula caiu 2 pontos e está em 51%. A aprovação da gestão do presidente subiu 3 pontos e é de 46% agora. Com a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, 1 ponto percentual somente separa a desaprovação e a aprovação de um empate técnico, a menor diferença desde janeiro de 2025, quando havia sim um empate técnico. Ô Eduardo, para a gente resumir a prosa aqui e dar uma manchete para os nossos ouvintes, basicamente a aprovação do governo Lula melhorou. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, eu não conheço detalhes da pesquisa, também não sou especialista em avaliar. O pouco que pude perceber nesse primeiro momento me permite algumas conclusões. Uma delas, naturalmente, é de que, e infelizmente, né, porque ameaça a nossa saúde mental, que a polarização continua. Isso é triste, continua. 2, Lula ainda precisa subir montanha, se quiser ficar bem na fita, porque ainda há desaprovação. E 3, o Eduardo Bolsonaro, de fato, pode estar dando um tirão no pé. A coisa só piora, porque agora mais de 84% dos brasileiros já sabem do tarifaço e de suas consequências. E nada menos que 69% dos entrevistados diz que ele mais atrapalha do que ajuda o país, meu caro Júnior. Ô Berta, queria te ouvir sobre essa história toda, mas basicamente, deixa eu tentar resumir os números aqui. Aprova o presidente, 46%, eram 43% na pesquisa de julho. Desaprova, 51%, eram 53% nessa pesquisa do mês de julho. Não sabe, não respondeu, 3%. Teve uma leve melhora aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia, Marcelo, colegas e ouvintes. Bom dia, um prazer estar aqui de novo. Olha, Júnior, eu acho que é muito importante a gente pegar como referência, como marco para a análise, o mês de maio de 2025, que foi o mês em que o presidente Lula atingiu nesta pesquisa o pico da desaprovação de 57%. Então, quando a gente olha no longo prazo, né, vamos dizer, de maio para cá, a gente vai ver que há um crescimento na aprovação consistente de 40% para 46%, e a gente tem uma queda de 57% para 51% na desaprovação. Então, olhando o número ao longo do tempo e estendendo um pouco a pesquisa para maio, que foi o pico, a gente tem uma clara recuperação do governo nesse período. E aí, sem dúvida alguma, essa crise com os Estados Unidos, eu acho que, na minha avaliação, ela ativa um sentimento nacional de soberania do país, não é? Que, neste primeiro momento, dá um impulso, e isso também vem associado a uma queda da inflação e uma baixa nos preços de alimentos, que no início do ano enfrentaram seus picos mais altos. Então, tudo isso baixa na inflação e esse sentimento nacional de soberania, isso cria um ambiente favorável para que o presidente Lula possa reagir e melhorar a sua aprovação. Então, sem dúvida nenhuma, esse contraponto do que Eduardo Bolsonaro vem fazendo no exterior. Um claro atentado à soberania, aos interesses nacionais, atacando produtos nacionais, atacando o setor produtivo e, sobretudo, não é, com o governo, instigando o governo dos Estados Unidos a fazer interferências no sistema interno brasileiro de justiça, no sistema interno concordando ou não com a justiça brasileira, a gente tem que... Nós somos um país soberano e as decisões são tomadas aqui dentro do país. O país não precisa, não é colônia, não precisa de um agente externo, de um outro país, de uma potência, vir nos dizer como deve ser regido o nosso sistema de justiça, o nosso sistema político e todas as outras questões que dizem respeito ao país, são internas do país.
Então, acho que tudo isso contribuiu para a melhora na avaliação do governo Lula. Ô Marcelo, eu vou pegar o gancho da Berta aqui, então ela está apontando as causas aí dessa melhora, vamos dizer assim, né? Então, só para dar subsídio a vocês, neste mês, a mesma pesquisa Quest, divulgada agora, mostra que 60% dos entrevistados apontaram que os alimentos subiram de preço nos últimos 30 dias. Esse índice era de 76%, ou seja, caiu 16 pontos nessa percepção do aumento de alimentos. E isso vai lá no bolso do companheiro, né? E ele olha para essa situação um pouco diferente. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu não sei aonde que o preço está caindo nos alimentos, viu? Eu confesso que aqui em Belo Horizonte não deve ser, não. Não sei se em alguma região do Brasil tá ficando mais barato o alimento, porque aqui o supermercado continua bem caro. Eu não tive essa percepção na prática, não, mas se caiu em algum lugar, deve realmente estar melhor para o consumidor. Agora, é impressionante como que o bolsonarismo, né, como que o Eduardo Bolsonaro deu um presente para o Lula. O Lula estava nas cordas, né? O ano começou com o Lula tomando uma cacetada do Nicolas com a questão do Pix, né? Um vídeo que teve mais de 300 milhões, deixou o governo totalmente atordoado. Depois veio uma outra bomba, uma outra cacetada no governo Lula, né? Que foi o escândalo do INSS, que deixou o governo sem reação, né? O governo começou a tentar buscar uma solução agora, devolvendo dinheiro, mas o governo ficou vários meses na corda. E aí não conseguia sair. O Lula chamou o marqueteiro para ser ministro e os resultados não apareciam. E aí, de repente, o Lula ganha um presente. Qual que é o presente? Uma briga com o Trump, que acaba dando ao Lula a oportunidade de usar o discurso, né, da soberania nacional, do inimigo externo, e isso acaba mobilizando as pessoas, né, em torno desse tema. Então é impressionante como que o próprio bolsonarismo, nesse caso, conseguiu ajudar o presidente Lula, que estava completamente em baixa, a recuperar a popularidade. Agora, eu fico pensando como que talvez essa popularidade, né, que foi recuperada nesses últimos meses, pode ser uma coisa muito momentânea. Porque se essa briga com os Estados Unidos começar a se reverter em aumento de preço, em aumento do desemprego, né, fechamento de postos de trabalho, em bancos, né, os bancos estão perdendo uma grana gigante nas últimas horas. Se isso se reverter em crise econômica para o Brasil, talvez o Lula lá em 2026 vai pagar caro por esse discurso, né, de aumentar o tom contra os Estados Unidos. Isso a gente ainda vai ver. O que a gente sabe agora é que o bolsonarismo, né, o Eduardo Bolsonaro, ajudou muito o presidente Lula. Olha só, pessoal, o projeto de lei que cria o Serviço Autônomo de Gestão Hospitalar do Governo do Estado volta à pauta da Assembleia hoje. A proposta deixa em aberto um espaço para que a gestão de unidades de saúde em Minas seja terceirizada, modelo que já foi tentado por Zema em algumas ocasiões. A oposição ao governo acusa o Palácio Tiradentes de ter gana privativista com a proposta, com uma possível tentativa de privatização da gestão dos hospitais mineiros. Por outro lado, o governo do Estado afirma que o projeto é uma maneira de modernizar a saúde em Minas Gerais. Vai ter polêmica entre esquerda e direita lá na Assembleia, viu, Eduardo? Vai. Ô, Júnior, eu podia passar batido aqui e falar papapá, patati, patatá, ficar bem com todo mundo. Não vou, não. Ô, Júnior, já faz mais de 20, 25 anos que eu estou convencido de que um modelo misto, híbrido, é necessário. Se fosse assessor do Zema, estaria de acordo com o projeto dele. Se fosse deputado, votaria no projeto dele. Claro que um projeto tem muitos detalhes, muitas nuances, muitas emendas, você tem que salvaguardar algumas coisas. Mas, ô Júnior, primeiro vamos na questão da estabilidade, que é muito cara ao servidor público. Eu consigo compreender a intenção de quem estabeleceu essa estabilidade no serviço público, mas essa pessoa se esqueceu de que somos humanos, Júnior. Então, se você tem um hospital de pronto-socorro, João 23, que tem 500 médicos, 450 agem como servidores públicos, da melhor qualidade, cumprem suas tarefas, seus plantões, mas 50 não cumprem. E isso, gente, não é porque alguém me contou, não. Isso eu vi como repórter. Então, quem está na gestão passa um aperto danado. Esse é um ponto. Estabilidade, para mim, Júnior, com devido respeito de quem pensa o contrário, eu acho que tem que ficar restrita a carreiras de Estado. É promotor, juiz e tal. É o que eu penso. E olha que eu já fui um concursado do Estado e abri mão desse direito. Então, não estou legislando por mágoa ou em causa própria. Bom, agora vamos na gestão. Ô, Júnior, nós já falamos isso aqui 200 vezes. Para você contratar um médico para atender no hospital da Rede FHEMIG é um parto. Você estuda durante um ano onde é que tem vaga,
fica mais 6 meses perguntando à Secretaria da Fazenda se tem recurso, lança o edital, 1 ano depois faz as provas, 1 ano depois nomeia, cada um tem 90 dias para tomar posse. Tem gente que toma posse hoje, semana que vem pede para sair, porque arrumou coisa melhor. Como é que você preenche os espaços, as salas, os consultórios das UPAs para atender a população? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Júnior, para fechar a prosa. Qual é o hospital municipal da região metropolitana contra o qual você nunca teve uma reclamação aqui nos últimos 5 anos? Me responde rapidão. Tem, não? Hein? O do Barreiro é muito elogiado, né? É. Hospital Célio de Castro no Barreiro. Célio de Castro no Barreiro. Você sabe por quê, né? Gestão mista, híbrida. Então você trabalhou, tudo bem, não trabalhou, dá licença, nós temos que pôr outro e contrata rápido. Mas com uma parte grande no Barreiro do setor público, né? O do Barreiro, a gestão híbrida lá é com o setor público sustentando basicamente. Não, você não descaracteriza, mas viabiliza, agiliza, faz a gestão ser mais condizente com as necessidades de quem está precisando de atendimento. E aí, Marcelo Fonseca? Então, eu vou abrir uma divergência, né, uma leve divergência aqui do ministro relator Eduardo Costa, porque eu acho que a saúde pública, gente, tem que ser dever do Estado. Eu acho que tem alguns pontos, eu concordo que o governador Romeu Zema acertou, né, em trazer o setor privado para vários setores. Eu acho que a questão de mobilidade, de infraestrutura, tem muitos projetos que o setor privado ajuda, né, e participa muito bem. Agora, educação, saúde e segurança pública, o Estado tem que garantir para todo mundo. Eu acho que a obrigação do Estado está à frente, pelo menos, de todos esses processos. Principalmente porque quando a gente pensa que o setor privado, né, o básico é ter lucro. Então, quando eu coloco uma empresa à frente de algum serviço, ela quer ter lucro, ela quer ter um retorno. E quando a gente está falando da saúde das pessoas, muita gente que não tem dinheiro para arcar com os custos na saúde, né, de tratamentos caros, de exames caros, é fundamental que o Estado esteja à frente de todos os processos. E aí, quando chama a iniciativa privada para participar, em alguns casos, citou o Hospital do Barreiro, né, como forma de complementar, eu até concordo. Agora, entregar a gestão, como parece que o Zema quer, de alguns hospitais para o setor privado, eu acho muito complicado. Eu acho muito complexo, porque se não estiver dando lucro, quem que vai manter esses hospitais? A empresa não vai ficar tomando prejuízo, né? Então, eu acho que o básico do meu argumento é saúde, segurança e educação, o Estado tem que priorizar e o Estado tem que pôr dinheiro mesmo. Porque a gente paga imposto para isso, né? Então eu acho que o Zema está tentando forçar uma pauta na Assembleia e eu acho que ele vai ter muita dificuldade em aprovar. E aí, Berta, como é que você olha para essa situação de uma possível privatização da saúde, vamos dizer assim? Olha, nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde Universal, que é uma referência mundial, é um sistema espetacular, que atende estrangeiros que chegam aqui, ficam doentes e que saem daqui encantados com o SUS, não é? Com todo o trabalho do SUS. Eu não vou me manifestar sobre o projeto em si, porque não sou especialista nesta área, mas eu gostaria de falar sobre o ponto de vista político, do tipo de argumentos que estão acontecendo, estão circulando na Assembleia Legislativa sobre, o projeto. E eu mencionaria aqui, desculpem, o deputado estadual Lucas Lasmar, que é especialista nesta temática e encaminhou, inclusive, ontem para toda a imprensa a posição dele sobre isso, inclusive anunciando que haveria essa obstrução. E a crítica que ele faz, ele está criticando a tentativa que ele chama de privatizar a FHEMIG e diz que o governo está mudando a modelagem de gestão para simplesmente evitar concursos públicos, o que vai permitir contratações diretas, né, da CLT, inclusive terceirizações e compras sem exigência de pregão eletrônico, o que vai substituir, segundo o deputado Lucas Lasmar, que é desta área, o que estaria substituindo os pregões, não é, que são regidos pela legislação das licitações. Então, veja que é um assunto bastante, do ponto de vista técnico, quando você discute modelagem, é um assunto bastante complexo. E a gente teve, mais recentemente aqui, o fechamento também de um hospital, né? O Maria Amélia Lins,
que também a gente não tem ainda uma solução para esses impasses do atendimento. Então, acredito que o governo Zema precisa esclarecer o que vai acontecer na prática com a proposta, não é o que iria acontecer na prática com essa proposta. A obstrução nesse sentido que a oposição vai fazer, está anunciando, acho positiva porque dá um tempo para que a matéria possa ser discutida de uma forma mais técnica e também levando projeções de impactos dessa mudança na qualidade do atendimento, que é de fato o que importa, né? A gente precisa garantir para a sociedade, conforme o Marcelo coloca bem, esse atendimento universal da saúde para todos os mineiros e mineiras. Então, acredito que a obstrução nesse momento, ela favorece porque ao ganhar tempo, o governo Zema poderá ser chamado, poderá ir espontaneamente, esclarecer de uma forma mais técnica e mostrar impactos, projetar impactos na mudança deste modelo. Ô, Júnior, eu preciso de alguns adendos. Número 1, a Berta lembrou, eu sou radicalmente contra, já disse aqui. Acho que o governo errou e feio ao fechar o Maria Amélia Lins e antes disso fechar o anexo lá da Gamineira. O pronto-socorro está sobrecarregado. 2, esse projeto do governo, Júnior, eu não sou especialista, não conheço detalhes, mas salvo engano, ele está muito próximo do serviço social autônomo que funciona em Contagem. Você vai se lembrar que no primeiro desses 2 mandatos da Marília, quando ela assumiu o primeiro, havia um incêndio na saúde em Contagem. Ela resolveu desse jeito. Você tem ouvido notícia com frequência de Contagem? Não. Foi desse jeito que ela resolveu. Aí o Marcelo fala na questão do lucro, que a iniciativa privada quer, e ele não está errado, faz sentido a preocupação dele. Ô Marcelo, uma sugestão minha, que o Estado faça para a saúde, se for fazer, um contrato mais ou menos como foi feito com o presídio público-privado de Neves. Ele foi criado em 2014, Júnior. Teve uma fuga até hoje. Aquele cara que entrou no caminhão de lixo, né? Pois bem, existem bônus. Tem um valor e existem bônus. Um deles, celular não pode entrar, bônus. Outro, não pode ter fuga, bônus. Entendeu? Cria um serviço desse que é o seguinte, se você, numa UPA do São Benedito, atende 100 pessoas, tudo bem, você vai receber tanto. Mas se você atender 120, você vai receber tanto. Se você não tiver nenhuma denúncia no Conselho Regional de Medicina, que o profissional foi... Entendeu? Aí é meritocracia até. É isso. Se o serviço público é bem feito, aí eu estou totalmente de acordo. É isso que eu quero. E o governador Romeu Zema, ele faz um alerta importante, que eu acho que na semana passada ele deu uma entrevista que eu achei importante. Ele fala assim, olha, no hospital público, se um equipamento estraga, né, e até você conseguir fazer uma licitação para comprar um novo equipamento, às vezes demora 6 meses. Verdade. E a população fica 6 meses sem conseguir ser atendida. Ok, eu entendo que essa é uma preocupação que o gestor tem que ter. Só que aí você tem que tentar buscar formas de melhorar o processo, tornar o processo mais ágil. Não necessariamente também simplesmente tirar do setor público e entregar na iniciativa privada. Então, talvez criar formas de uma meritocracia para valorizar quem trabalha bem é muito melhor do que simplesmente abrir mão de prestar um serviço tão essencial. É igual essa questão de violência contra o servidor público, Júnior. Ô, Júnior, isso é inaceitável. Você dá um tapa na cara de uma enfermeira que está ali trabalhando. Você dá um bicudo no técnico de enfermagem. Agora, o poder público, e se for privado faz, tinha que ter alguém para de vez em quando dar uma passada para ver como é que o servidor está tratando o usuário. E se é privado, faz. Estou errado, amigo? Tá certo. Passatempo não é assim? Eu estou até recebendo aqui uma mensagem de uma pessoa do governo Zema dizendo que este modelo de gestão privada não significa, como eu gostaria de ler, porque como eu falei do deputado Lucas Lasmar, que é da oposição, dizendo que não significa que haverá cobrança pelos atendimentos ou haverá, segundo eles, os atendimentos seguem gratuitos e públicos. Então, por isso que o que eu acho que o que a gente precisa é, de fato, haver um esclarecimento por parte do governo de qual vai ser o impacto, não é? E, obviamente, a gente tem que considerar as críticas do deputado Lucas Lasmar, que é um deputado sério e que é especialista nesta área. Portanto, eu gosto sempre das posições mais equilibradas. Eu acho que o equilíbrio, ouvindo os lados, a gente consegue chegar a
um modelo melhor. Ponto final, nossa conversa de redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum.